Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Queridos, vamos dar início ao nosso culto de oração. Eu gostaria que os irmãos estivessem agora elevando a Deus o pensamento, dando uma desligada lá do mundo lá fora, da correria, do cotidiano. Vamos abaixar as cabeças, vamos colocar diante de Deus aquilo que nós temos no nosso coração, de pedidos para fazer de oração, dando a introdução e início ao culto de oração. Teremos a mensagem com o seminarista Marco Antônio. Boa noite. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que tudo seja para a honra e a glória dele, único digno de ser adorado neste lugar, se chama Jesus. Amém, amados? Eu tenho o privilégio de ter recebido o convite, estar trazendo a mensagem esta noite. Procurarei ser breve, mesmo devido ao tempo, e a palavra que Deus colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, carta esta escrita pelo apóstolo Paulo, como muitos de nós sabemos, momento em que ele havia recém saído da prisão. Ele e Silas, saído da prisão de uma forma milagrosa, que a Bíblia mesmo nos relata, forma essa que Deus envia um terremoto e as portas das prisões, das celas se abrem. Esse é o Deus que nós servimos. E foi logo em seguida Paulo vem e escreve a carta aos Tessalonicenses, e depois de ser informado por Timóteo, que até então
tinha recebido a incumbência de ali dar continuidade na pregação da palavra, que a igreja de Tessalônica foi na segunda viagem de Paulo, que foi dado início, e Paulo, preocupado, pede para que Timóteo dê a continuidade, porque até então também, depois de um certo tempo, começou a ser perseguido novamente, teve que fugir daquele lugar, e Timóteo dá continuidade. E depois Timóteo fala para Paulo que ali, Tessalônica, havia sido uma terra fértil. A palavra que ele havia deixado começava a germinar e alegra o coração de Paulo. E Paulo escreve essa carta. Muito bem, irei compartilhar os conselhos finais de Paulo à igreja, que se encontra no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos estar lendo do verso 12 até o 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso do 12 ao 18, que diz assim a palavra do nosso Deus: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. 14. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos, e sejai longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Verso 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Até esses versos, irmãos. Muito bem, o verso 12, estarei explanando alguns e irei procurar dar uma ênfase em um dos versos que Deus colocou em meu coração, que é orar sem cessar. É a razão desta noite de estarmos aqui na casa do Senhor. Embora o culto de oração todos os cultos devem ser de oração. Orar sem cessar, como Paulo mesmo recomenda à igreja de Tessalônica, é algo que nós temos que estar constantemente em oração. Irei falar mais sobre isso, mas muito bem, o verso 12, que diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem. Tratai com zelo os nossos líderes, os nossos pastores, o nosso pastor, aquele que nos orienta, aquele que nos aconselha. Temos que, muitas das vezes, acredito que a igreja do Senhor tem esse entendimento, tem essa compreensão, sim, mas o que nós precisamos é expressar esta compreensão em palavras, em atitudes. Expresse, meu irmão. Louvo a Deus pela vida do Senhor, pastor, que me acolheu, que ora por mim, e peço a Deus que sempre esteja dando saúde ao Senhor, à tua casa, à tua família. Expresse. São palavras de ânimo, palavra que levanta, palavra que o pastor precisa sim ouvir. Verso de número 13: e os que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Paz,
temos que ter essa maturidade cristã de muitas das vezes receber um irmão, e o irmão ali novo na fé vem com atitudes ainda mundanas, podemos dizer assim, e acabam falando ou agindo e direcionando essas palavras para nós e nos entristecendo. Temos que ter compreensão, paz um com os outros. E daí é até interessante que eu, quando li esses versos e meditavam nele, eu vi o verso de número 17, que é orar sem cessar. Ele deveria estar na frente, que nós iremos estar conseguindo colocar todas essas atitudes, todos esses versos anteriores em prática a partir do momento que nós oramos sem cessar. Mas muito bem, no verso 14: exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Sempre uma palavra de ânimo em nossos lábios. Tem que haver. É palavra de ânimo, é Deus. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, aquele que pode sim todas as coisas. Admoesteis os insubmissos, aconselho, oramos, prepara, Deus. Não vamos chegar também como estivéssemos numa empresa ou lá fora, seja lá onde for, mas nós estamos na casa de Deus, somos um povo escolhido de Deus, então nós temos sim que estar direcionado por Ele. Temos que expressar palavras que, se Ele estivesse em nosso lugar, Ele estaria dizendo. Não podemos ir pelos nossos próprios conhecimentos, pelo nosso eu, mas sim que sejam palavras, que seja a sua palavra, o que Jesus diria para este irmão se ele estivesse em meu lugar. Essa é a nossa oração, quando formos dar um conselho, quando formos exortar. O 15: evitai que alguém retribua outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Segui sempre vós o bem, retribua o mal com o bem. É a diferença do cristão, retribua o mal com o bem. Em um dos seus versos no livro, na carta aos Romanos, ele diz: se aquele que tiver sede, se aquele que te aborrece tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver fome, dá-lhe de comer. Não é aquele que te agrada, não, é aquele que te aborrece, que Jesus, que Deus pede que façamos. Aquele que nos alegra fica fácil. E o 16: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. É alegria, e essa alegria, regozijai-vos sempre. Não é regozijai-vos quando nós tivermos lá observado que a nossa conta bancária está tranquila, está no verde. Quando nós tivemos uma promoção na empresa, não. É diante também das dificuldades, diante dos momentos adversos de nossa vida. Alegrai-vos sempre. E o 17: orai sem cessar. Orai sem cessar. Mas como isso? Como? É em pensamento, é a todo momento. Eu vou estar
fazendo comentário do verso 18, depois eu vou voltar no 17 e falar um pouco mais sobre ele. E o 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E até essa palavra Deus colocou no meu coração da outra vez, já quando eu comentei sobre gratidão, trazendo a palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, palavra esta sobre os 10 leprosos. Talvez alguns dos irmãos lembrem. Nós temos que estar atento, porque nós, a tendência nossa como seres humanos é dar graças somente quando as coisas estão boas, quando tudo está bem. Não, a palavra aqui é bem clara: em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Muito bem, e esse orar sem cessar, a oração, sabemos que é nós conversarmos com Deus, falarmos com Ele, sem formalidades, amados, como Ele mesmo relata em um dos seus evangelhos, verso 5, Jesus diz assim aos seus discípulos, quando os seus discípulos perguntaram: mas Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus responde: fazei assim, não como os hipócritas que gostam de orar em pé, de bater no peito. Não. Verso 6, Jesus pede que entremos em nosso quarto, e ali em secreto, que diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não é para estarmos mostrando, não. Como falo bem, como me expresso bem, como eu grito alto, olha, mais alto que ele não, é em secreto, é em espírito. A oração, você está falando: eu creio no Senhor, eu tenho fé. Você vai estar falando com o coração a Deus. E ele continua no verso 7: para que não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não é repetição, irmãos. Há muitas das vezes no seu silêncio, muitas das vezes você não ter palavras para expressar aquela situação, seja ela de intercessão, seja ela de gratidão, seja ela qual for, você não tem palavras para expressar, e o seu silêncio, Deus vai estar vendo aqui o teu coração. Já vamos para o verso de número 9, que daí ele começa: oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Reconhecer a soberania de Deus, reconhecer esse Deus ao qual você entregou a sua vida a Ele, a qual Ele te guarda. Reconheça, não guarde palavras em exaltar o nome de Deus, não guarde, fale. 11. O
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Oh Deus maravilhoso, que seja de manhã, Deus, indo para o seu trabalho, Deus, me dai o pão mais este dia, e que no findar do dia seja obrigado, Deus, pelo pão que o Senhor permitiu estar em minha mesa neste dia. O 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também, temos perdoado os nossos devedores. Temos que tomar muita atenção nisso. Aquilo que você quer que façam com você, você tem que fazer para os outros. Temos exemplo aí de pessoas serem perdoadas e no momento dela aplicar o perdão, ela quer punir. Ela esquece que ela recebeu também perdão um dia. E independente de ter recebido ou não, quando perdoamos, nos tornamos livres. Quando estamos ali com alguma mágoa ou algum sentimento, ressentimento por alguém e guardamos, nós tornamos-nos prisioneiros desse ressentimento. É você quem sofre, não é a pessoa, é você. Mas quando você perdoa, alívio, vontade de Deus, submissão à palavra de Deus, prática da palavra de Deus. O 13, não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Como já ouvimos aqui, se eu não me engano, até mesmo o Ricardo mencionou na ocasião uma palavra de Tiago, que nós somos reféns dos nossos próprios. Tiago falando da nossa própria cobiça, somos prisioneiros da nossa própria cobiça, e uma vez concretizada essa cobiça, pecamos. Temos que estar orando constantemente, sempre pedindo: Deus, livra-me de todo mal, livra do mal que está em mim, livra-me, dai-me força, não me deixe cair em tentação, Senhor. Essa oração tem que ser constante em nossa vida. E essa oração em espírito, ela tem que ser ao acordar, durante o dia, onde quer que estejamos, seja em palavras audíveis, seja em pensamento. Essa é a oração sem cessar, que Paulo menciona, que precisamos estar fazendo. Que quando aqui, por exemplo, que é caminho do hospital, como eu já vi algumas vezes, o nosso pastor, quando passa uma ambulância, ele para, abençoa, Deus, esta pessoa que está indo para o hospital, guarda, livra. Quando nós estamos caminhando, estamos na rua e vemos lá um morador de rua, Deus, tem de misericórdia. Se não podemos ajudar no momento com alguma coisa, com alguma palavra, que seja a nossa oração, que seja o nosso pensar. Abençoa, Deus, tira-o desta situação, seja lá um usuário de drogas, tem de misericórdia, Deus, em pensamento, e Deus está ouvindo você em secreto com Ele. Oração sem cessar. Quando vemos as crianças às vezes abandonadas, Deus, arruma uma família para essas crianças.
os noticiários atuais de vacina, ou seja lá, outra medicação, outra situação de enfermidade. Deus, vai lá, toca os cientistas, que sejam descoberta logo essa vacina. Oh Deus, os nossos governantes aí, essa corrupção tem de misericórdia, leva eles ao arrependimento, Senhor. Oração em espírito, oração sem cessar. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração. Vamos continuar firme, vamos continuar orando, porque uma vez que continuamos orando, nós estamos dizendo, nós acreditamos que o Senhor tem o melhor para nós. Nós acreditamos, nós temos sim esperança, coisa que o mundo não sabe. Deus, usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Coloque-se, e Deus vai te usar, mesmo que seja na sua oração lá em secreto. Puxa, está ótimo, meu irmão, está ótimo. Deus vai se alegrar, e o importante, nós estamos alegrando a Ele e não aos homens. Amém, queridos? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a toda a igreja.